Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vasconcelos Joaquim, sou professor universitário, sou doutor em Economia Aplicada, sou autor de vários artigos científicos na área econômica, na área ambiental, na área financeira, na área pública. Sou autor do livro Perícia Contábil e Ambiental, Fundamentação em Prática, pela editora Atlas, no ano de 2012. Estou aqui para falar para vocês que está disponível na Amazon, em formato Kindle, e no Clube dos Autores, tá? Em formato impresso, o livro que eu acabei de lançar, chamado Além da Barreira de Gelo, A Busca pela Sobrevivência, um livro de ficção científica. Estou aqui convidando vocês a fazerem a leitura deste livro e enviar seus comentários a respeito dele. Ele é um volume 1, onde que a gente relata uma história, um enredo. Nós já estamos trabalhando no volume 2, que deve ficar pronto aí em 2, 3 semanas. Então nós estamos, neste vídeo, fazendo uma sinopse do nosso livro, do que é o enredo, do que se trata, né? Então nós temos uma história de ficção científica que começa em torno de 3.200, no ano de 3.200, um planeta chamado Terra Prime. Esse planeta ele era envolto por uma barreira eletromagnética, né, chamada Barreira Gaia, que não permitia que ser vivo nenhum, de espécie alguma, ultrapassasse ela sem que morresse. E essa Barreira Gaia, com o passar do tempo, ela desenvolveu uma relação com esse planeta, com o planeta Terra Prime, com seu núcleo central, em que culminou em uma série de eventos ambientais cataclísmicos, tsunamis, furacões, maremotos, terremotos, abalos sísmicos, atividades vulcânicas, enfim, um monte de ações ambientais que estavam levando o planeta a uma implosão de dentro para fora. Então nós temos aí nesse contexto uma personagem que é chamada Lara Vasquez, a personagem principal do nosso livro, em que ela é uma cientista que ela busca estudar, passou a vida inteira estudando essa Barreira Gaia, né? E ela descobriu essa relação e ela passa a um status de tentar salvar o planeta, né, Terra Prime, dessa destruição. E a partir daí ela busca apoio, né, com todos os países de Terra Prime para desenvolver pesquisas para tentar solucionar esse problema da implosão. E ao mesmo tempo, como ela não conseguia resolver esse problema, ela e sua equipe, ela começou, porque faltavam tecnologias, né, para fazer esse tipo de solucionar esse tipo de problema. Então ela começou a buscar teorias antigas que pareciam até então absurdas, né, já sido refutadas pela grande mídia, pela grande ciência, né, de Terra Prime até então. E esse grupo de pessoas que estavam com ela receberam o apoio de todos os países de Terra Prime, de forma a buscar essa alternativa, a famosa ideia da Terra plana, né? Então, a partir daí, com apoio, né, com recursos financeiros, recursos humanos, equipamentos, ela desenvolveu toda uma expedição para o que nós chamamos de barreira de gelo, que seria a fronteira, né, a pseudo-fronteira do planeta, né? Então, ao chegar a essa fronteira, ela começou a participar, né, de uma série de eventos, né, que colocaram em risco a vida dela e a da sua equipe, mas sempre com o intuito de buscar uma solução para a Terra Prime, né? Então, quando ela conseguiu transpor essa barreira de gelo, ela se deparou com um novo ambiente, né, totalmente diferente daquilo que ela já tinha presenciado ao longo da vida dela, o que tinha nos livros de história. Então,
uma nova terra onde eles, né, ela e a sua equipe, batizaram como Zifória, né? E então, a partir daí, ela desenrola-se uma nova linha de eventos dentro do livro, em que ela encontra algumas espécies, né, que a gente chamou de alienígenas, né, porque tudo aquilo é diferente do humano, a gente considera como alienígena. Então, 3 raças alienígenas, né, e que, de certa forma, eram amigáveis, se uniram aos humanos, né, de Terra Prime e contribuíram para o desenvolvimento de novas tecnologias, mas nunca conseguindo desenvolver a tecnologia para solucionar o problema de Terra Prime e a da barreira Gaia, né? E então, nesse contexto, eles continuaram trabalhando, mas se depararam com uma outra raça alienígena também extremamente hostil, que aí tem assim, uma outra guinada dentro do livro. Então você sai de um cenário de amizade, relações, de desenvolvimento tecnológico e tudo mais, para um cenário de conflito, né? Então esse novo povo hostil, que nós chamamos de Vorkan ou Vorkanianos, né? Eles, num primeiro momento, eles se propuseram a uma aliança com os humanos e seus aliados. No entanto, ele sempre foi com uma segunda intenção. O seu líder, Shao Tarak, ele sempre teve uma segunda intenção. O intuito dele sempre foi dominar todas as espécies, todos os planetas, né? Então ele desenvolveu uma pseudo-amizade, né, uma pseudo-diplomacia, mas no entanto ele estava a fim de entender para dominar, tá? Então, com o passar do tempo, né, dentro desse contexto da falsa amizade, ele infecta a personagem principal, a Lara Vakis, com um vírus chamado Vorkanits, um vírus mortal, né, que para o humano, né, ele era extremamente rápida a sua ação, né? Nós falamos lá no livro que num ser vorkaniano, por exemplo, poderia durar aí, ele dentro do seu organismo 10, 15 anos, sem sofrer muitas consequências, é como se fosse uma gripezinha. Já no corpo humano não se tinha noção do que ele poderia ser capaz, né, de causar de malefícios. E aí cria-se também uma nova linha de problema, né, dentro da história, né, um novo enredo, em que durante a guerra com os Vorkanianos, além do embate militar, vamos falar assim, passou-se a ter um problema de embate de saúde, em que deveria se buscar uma solução para salvar a personagem principal. Então todo o desenrolar da história do combate militar e paralelamente a busca pelo antídoto, né, culminou efetivamente com a descoberta do antídoto, mas não conseguindo salvar a personagem principal porque ela foi rapidamente contaminada e sofreu rapidamente com este vírus, chegando à morte, né? Mas aí dentro desse contexto da história, nós temos também que ela também se tornou mãe de duas crianças gêmeas, né, chamado Elara Vasquez e Ethan Vasquez, que esses 2 personagens se tornam os personagens principais do próximo livro, né, o volume 2 da Barreira de Gelo, Além da Sobrevivência, né, que já está em desenvolvimento. Então essas crianças, elas não têm o contato com a mãe, né, porque ela morre muito cedo, eles eram muito crianças e não conseguiram ter o contato. E nesse sentido da guerra, né, como o líder Shao Tarak, ele não conseguia, dadas as características, né, dos humanos, a persistência, né, de combate e outras características mais, ele se viu sendo questionado pelos seus seguidores, seus generais, e ele começou a perder um pouco o controle do processo, né,
comandar os vulcanianos nessa batalha. Então o que acontece é que os generais, né, de Shaltarak o convence a se retirar de Terra Prime para se reorganizar e buscar formas de, no futuro, talvez próximo, né, combater os humanos e de fato dominar os humanos, né, ou outra raça qualquer. E assim a gente finalizou o livro abrindo uma linha para o segundo volume, que já está, como eu já disse, em desenvolvimento, em que nós trabalhamos algumas lacunas dentro da história, né, que ficaram meio que soltas na primeira versão, mas aqui a gente tenta adentrar nessas nuances para colocar o leitor em contato com informações adicionais que não existiram no primeiro volume. Então nós entramos em certas características que, ao meu ver, complementam a primeira história. Tá? Então, você que se interessar pelo nosso livro, entra lá na Amazon, né? Lá no Kindle, né? Tem a versão em inglês e tem a versão em português. Tá? Então olha lá, acessa, né? Faça a leitura do nosso livro, faça o comentário lá na Amazon, né? Ou manda para a gente, enfim, tudo isso para a gente buscar melhorar nos próximos volumes, tanto no volume 2, que já está em desenvolvimento, quanto no volume 3, que nós temos também a projeção de estar desenvolvendo. E também, né, para a gente finalizar aqui, se você tiver sugestão de ideias, né, nós também estamos aptos aí a ouvir sugestões, ideias, para a gente poder escrever e desenvolver alguma história diferente do que nós estamos acostumados a ler. Então, pessoal, beleza? Muito obrigado por terem ouvido, estar até aqui, ouvido essa sinopse de Além da Barreira de Gelo, a busca pela sobrevivência, né? Um livro que está disponível na Amazon. Beleza? Abraço a todos.